então, na perspectiva sociológica. Vamos entender as causas da migração. Então, o primeiro aspecto mais importante a ser analisado do fenômeno da migração é a relação entre os fatores de expulsão e de atração. Então, veja, pelo conceito, você consegue sintetizar uma ideia para entender um determinado fenômeno social. Então, vejamos, fator de expulsão, ele por si só já é autoexplicativo. Existe algo que expulsa a pessoa do lugar onde ela vive, né? Ou seja, a pessoa ela não consegue mais viver neste local porque as condições de sobrevivência dela se tornaram praticamente impossíveis, né? Então, são exemplos de expulsão, guerra, desemprego. Imagine você morar num país como a Síria, onde um país que está sendo constantemente bombardeado. Imagine você estar morando numa casa e a casa do lado ser totalmente destruída, né? Você chega um momento que você fala, não dá mais para correr esse risco. Desemprego é outro fator de expulsão, né? Poxa, a pessoa está tentando sobreviver, está tentando conseguir um trabalho, não consegue, chega uma hora ela fala, eu tenho que partir para outro lugar. Então, veja, existe o fator de expulsão, né? Falando de forma até redundante, é aquilo que expulsa, né? Aquilo que joga a pessoa de um lugar. Se existe o fator de expulsão, evidentemente vai existir o fator de atração. Ou seja, existe um fator que acaba atraindo as pessoas para garantir a sua existência, para garantir a sua sobrevivência. Em média, que são os fatores de atração? Busca por melhores condições de vida. Eles podem ser os mais diversos, né? Principalmente emprego, né? Pode ser até questões de saúde, entre outras coisas. Mas, assim, de maneira para resumir, melhores condições de vida. Aqui, vocês estão vendo uma imagem que eu gostaria de estar em aula presencial para poder perguntar para vocês o que é isso. Vocês conseguem imaginar, né? Para vocês terem uma ideia, isso é praticamente uma cidade que se formou com os refugiados da Síria. Fica no norte da Jordânia e tem 122 mil pessoas. Isso na época que eu pesquisei, que já faz um tempo, né? Então, o fenômeno da migração, né, ele é muito presente no mundo de hoje, né? As pessoas, por estarem passando por situações muito complicadas, situações adversas, elas acabam buscando, de alguma maneira, melhores condições de vida. Agora, é importante a gente pensar, provavelmente esse lugar tem muita dificuldade de saneamento básico, ou seja, vamos pensar numa coisa simples, banheiro, né? Qual é o banheiro? Será que aqui tem uma infraestrutura de saneamento básico para que as pessoas possam, de alguma maneira, fazer as suas necessidades básicas? Agora, imagina bem, as pessoas preferirem morar nesse local que tem uma série de dificuldades a morar no lugar onde elas viviam. Então, ou seja, a situação é muito grave. E olha que coisa assustadora. Esse é o segundo maior campo de refugiado do mundo, né? Só para vocês terem uma noção, a cidade de Leme deve estar chegando a 110 mil habitantes. Esse campo de refugiados aí no norte da Jordânia tem 122 mil habitantes. O maior deles se localiza no Quênia, com aproximadamente 400 mil pessoas, também na época em que eu pesquisei. Aqui é uma imagem, dá para perceber que ela não está completa, né, da cidade que se formou pelos refugiados da Somália. Então, é uma coisa muito triste. Na Somália, por exemplo, é um dos países que mais tem problemas de guerra e fome, né? A Somália é um dos países que mais se fala, quando a gente fala de fome no mundo, é um dos países mais complicados quando a gente fala nesse sentido, né? Então, olha para a gente ver a situação. E se vocês olharem, inclusive, do lado, dá para a gente ver que é praticamente um deserto, né? Então, é muito complicada a situação de vida dos refugiados. Aqui tem a fala de um homem chamado Adbu Hussein, que ele fala sobre a Somália. Olha o que ele diz. A Somália não é um lugar para se retornar. O mesmo problema que nos trouxe para Dadaab, que é esse campo de refugiados que vocês viram aí de 400 mil pessoas, ainda existe lá. As pessoas não têm lugar para morar, elas não têm nada. Então, ou seja, esse é o fator de expulsão. Se elas não têm lugar para morar, se elas não têm nada, é evidente que elas vão buscar outro lugar, tá? Então, já partindo para a atividade de vocês, como que vocês vão entender o fenômeno da migração? A partir de conceitos. Como eu disse anteriormente, o conceito ele tem o poder de sintetizar uma imagem, uma ideia. Desculpa.
a partir dele, a compreensão sobre determinado fenômeno social fica mais fácil de ser alcançada. Então, quais são os dois conceitos para a gente entender o fenômeno da migração? Fatores de expulsão e fatores de atração, tá? Como eu expliquei para vocês. Fator de expulsão, aquilo que expulsa. Existe algo que impede que a pessoa possa conseguir sobreviver. E de atração, algo que de alguma maneira atrai as pessoas no sentido dela ter melhores condições de vida. Tudo bem? Então, no roteiro, vocês vão ver 3 textos de diferentes países que retratam situações de migração. A partir dos textos e dos conceitos, você vai conseguir entender um pouquinho mais esse assunto. Então, olha, a atividade é essa aqui. Você vai explicar com as suas palavras o que são os fatores de expulsão e os fatores de atração. Muitos alunos falam assim, puxa, eu não consigo escrever, eu não sei, muitas vezes, colocar em palavras aquilo que eu penso. Um caminho é justamente você partir daquilo que você já viu e tentar colocar com as suas palavras uma ideia semelhante, né? Isso se chama até parafrasear. Então, o que você vai fazer? Parta daquilo que eu expliquei, parta daquilo que está no roteiro de você explicando sobre o que é fator de expulsão, fator de atração, e você vai colocar com as suas palavras. É uma maneira de você começar a melhorar a sua capacidade de escrita, tudo bem? É uma pergunta óbvia, tá? Só que, só lembrando, tem que ser com as suas palavras. Quais são os principais fatores de expulsão que desencadearam a saída de muitos refugiados da Somália? Então, lá no texto 1, que está falando sobre a Somália, você vai tentar identificar quais foram os fatores de expulsão, tá? A mesma coisa sobre o Sudão do Sul e depois da Venezuela. A Venezuela é um país vizinho do Brasil, né, que está passando por uma crise econômica terrível há vários anos. Então, vocês vão ler e vão identificar esses fatores de expulsão, tá? A quinta pergunta é para a gente retomar um pouco sobre as tensões que surgem em função da diversidade social, do fato das pessoas serem diferentes. Então, olha só, no segundo texto, que retrata a situação do Sudão do Sul, o elemento a mais pode complicar a situação de vida dos sudaneses em Uganda. Então, vocês vão localizar qual que é esse problema, que pode complicar ainda mais, tendo em vista essa questão da diversidade social, das tensões que surgem em função da diversidade social. O que está acontecendo? E aí, entra uma outra pergunta. Será que isso poderá provocar tensões sociais entre ugandenses e sudaneses? Ugandenses, pessoas que nascem em Uganda. Sudaneses, pessoas que nascem no Sudão do Sul. Tudo bem? E você vai explicar por quê. Aí é você trabalhar a sua imaginação sociológica, certo? Tentar imaginar qual é o problema que tem e o que isso pode acontecer. Que tipo de tensão que vocês acham que pode surgir. Tudo bem? E aí a sexta questão é para a gente trabalhar a questão da competência socioemocional, a empatia. Como você analisa a vida de um refugiado, imigrante? O que você acha que deveria ser feito para aqueles que migram? Aí, lembra que uma das características da empatia é você sentir a necessidade do outro, praticamente se colocar no lugar do outro. E se fosse com você, o que você gostaria que fosse feito? Tudo bem? Então, olha, essa é a nossa aula da semana. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, só